A maioria das mulheres modernas diz que deseja um homem confiante, independente e difícil de manipular. Mas quando finalmente encontram muitas não sabem o que fazer com ele. Parece contraditório. E realmente é, porque existe uma enorme diferença entre admirar certas qualidades na teoria e conviver com elas na prática. É fácil dizer que você quer um homem que não dependa emocionalmente de você. O difícil é aceitar um homem que pode ir embora sem desmoronar. É fácil dizer que você quer um homem com propósito. O difícil é aceitar que os objetivos dele não girem em torno de você. É fácil dizer que você quer um homem forte. O difícil é descobrir que não pode controlá-lo com atenção, distância, indiferença ou pressão emocional. E é aqui que o problema começa. Existe um tipo de homem que parece quebrar todas as regras invisíveis dos relacionamentos modernos. Ele não corre atrás, não implora, não persegue ninguém. Não muda sua personalidade para ser aceito. E o mais desconcertante de tudo é que ele parece perfeitamente bem mesmo sem receber validação de ninguém. Em uma época em que grande parte das pessoas vive em função de mensagens, seguidores, reações e aprovação constante, alguém assim se torna quase incompreensível. E quando uma pessoa é incompreensível, ela costuma provocar duas reações: admiração ou rejeição. Não existe meio termo. Por isso, muitas pessoas se sentem atraídas por esse tipo de homem no início. Mas com o tempo, essa atração pode se transformar em frustração. Porque ele não responde como os outros, não reage como os outros e definitivamente não pode ser controlado como os outros. A maioria acredita que essa rejeição acontece porque esses homens são arrogantes, frios ou emocionalmente inacessíveis. Mas a realidade é muito mais desconfortável. A verdadeira razão tem pouco a ver com a personalidade desses homens e muito mais com o que eles representam. Neste vídeo, veremos as 7 razões pelas quais tantas mulheres modernas acabam sentindo rejeição, frustração e até ressentimento em relação ao homem Sigma. Algumas dessas razões são evidentes. Outras são tão desconfortáveis que poucas pessoas se atrevem a mencioná-las em voz alta. E quando você entender a última razão, compreenderá por que esse tipo de homem desperta tanta fascinação e, ao mesmo tempo, tanta rejeição. O que você está prestes a ouvir não vai agradar a todo mundo, mas explicará muitas coisas que provavelmente você observou durante anos sem conseguir entendê-las completamente. O Sigma não corre atrás das mulheres como os outros homens, e essa é a primeira razão. Em um mundo onde muitos homens competem constantemente pela atenção feminina, enviando mensagens, reagindo a publicações, buscando aprovação ou tentando se destacar entre dezenas de pretendentes, o homem Sigma adota uma postura completamente diferente. Ele não sente necessidade de correr atrás de ninguém. E não faz isso porque seja arrogante ou porque se considere superior. Faz isso porque sua atenção é seletiva. Antes de investir tempo, energia ou emoções, ele observa, analisa, avalia. Quer saber quem realmente é a pessoa que está à sua frente. É aí que muitas mulheres modernas se deparam com algo inesperado. Estão acostumadas a receber atenção constante, acostumadas a que os homens deem o primeiro passo, iniciem conversas ou tentem impressioná-las. Mas quando surge alguém que não parece impressionado, nem desesperado por chamar sua atenção, algo muda. A curiosidade aparece e junto com ela a frustração. Porque as regras habituais deixam de funcionar. O que para alguns homens seria uma oportunidade imperdível, para o Sigma é simplesmente uma decisão que precisa ser avaliada com calma. Essa atitude costuma gerar conflito porque quebra expectativas. Muitas pessoas interpretam a falta de perseguição como desinteresse, quando na realidade ela costuma ser autocontrole. E é exatamente aí que reside seu poder.
O Sigma entende que aquilo que realmente vale a pena não deve ser perseguido desesperadamente. Deve ser observado, compreendido e só então escolhido. E talvez essa seja a razão pela qual sua atenção é tão difícil de conquistar e tão difícil de esquecer. A segunda razão está relacionada a algo que muitas pessoas consideram normal hoje em dia, mas de que o homem Sigma simplesmente não precisa: validação externa. Vivemos em uma época em que grande parte da autoestima das pessoas parece depender da atenção que recebem. Curtidas, mensagens, seguidores, elogios e aprovação constante se transformaram em uma espécie de moeda emocional. O Sigma, porém, joga um jogo completamente diferente. Ele não mede seu valor pela quantidade de pessoas que o admiram. Não precisa provar que é bem-sucedido. Não precisa exibir cada conquista nem buscar reconhecimento constantemente. Sua confiança nasce de algo muito mais difícil de conquistar: validação interna. Por isso, costuma reagir de forma diferente a situações que para outros homens são irresistíveis. Uma foto provocante, uma atitude sedutora ou uma busca evidente por atenção raramente produzem nele a reação esperada. Não porque ele não consiga apreciar a beleza ou a atração, mas porque não sente necessidade de responder para se sentir importante. E é aí que surge o conflito. Muitas mulheres modernas estão acostumadas a receber respostas imediatas da maioria dos homens. Estão acostumadas a causar impacto com relativa facilidade, mas quando encontram alguém que parece imune a esses estímulos, começam as perguntas. Por que ele não reage? Por que ele não tenta me impressionar? Por que parece tão indiferente? O curioso é que essa aparente indiferença costuma gerar mais interesse do que qualquer demonstração de entusiasmo. Porque aquilo que não busca aprovação se torna difícil de controlar. E o Sigma entende algo que poucos compreendem. Quando seu valor depende da opinião dos outros, você entrega o controle da sua vida. Quando seu valor nasce de dentro, você se torna livre. E poucas coisas são tão atraentes e tão frustrantes ao mesmo tempo quanto uma pessoa verdadeiramente livre. Há algo que costuma surpreender muitas pessoas quando conhecem um verdadeiro homem Sigma. Sua vida não gira em torno dos relacionamentos. E essa é a terceira razão. Enquanto muitos homens transformam um relacionamento no centro de sua existência, o Sigma costuma ter outras prioridades ocupando o primeiro lugar. Seu propósito, suas metas, seus projetos, seu crescimento pessoal ou sua missão de vida são aspectos que considera fundamentais. Não porque despreze o amor ou os relacionamentos, mas porque entende que uma relação saudável deve complementar sua vida e não substituí-la. Por essa razão, raramente abandona seus objetivos para satisfazer constantemente as expectativas de outra pessoa. Se tem uma meta importante, continuará avançando em sua direção. Se está construindo algo significativo, não deixará isso de lado apenas para evitar conflitos ou conquistar aprovação. Para muitas mulheres modernas, isso pode ser desconcertante, especialmente em uma cultura onde frequentemente se espera que o homem coloque o relacionamento acima de tudo. Quando descobrem que o Sigma pode amar alguém profundamente e ainda assim manter suas prioridades intactas, algumas interpretam isso como frieza ou falta de interesse. Mas a realidade é muito diferente. O Sigma não ama menos. Ele simplesmente não abandona quem é para agradar alguém, e isso cria uma situação desconfortável para quem está acostumada a ocupar sempre o centro das atenções. Porque o homem Sigma pode escolher um relacionamento, mas jamais permitirá que um relacionamento substitua o propósito que dá sentido à sua vida. A quarta razão está relacionada a algo que domina grande parte das interações modernas: a necessidade de impressionar. Hoje parece que todo mundo está competindo para se destacar. Alguns exibem suas conquistas,
Outros mostram seu estilo de vida, seu status, suas viagens ou até mesmo seus relacionamentos. Existe uma pressão constante para provar valor diante dos outros. No entanto, o homem Sigma costuma permanecer à margem dessa competição silenciosa. Ele não sente necessidade de entrar em um ambiente e se tornar o centro das atenções. Não busca impressionar com palavras exageradas, nem exibe cada sucesso que conquista. Na verdade, muitas vezes, suas maiores realizações permanecem ocultas para a maioria das pessoas. O motivo? Porque ele não precisa que os outros validem aquilo que já sabe sobre si mesmo. Essa atitude costuma parecer muito estranha para muitas mulheres modernas. Elas estão acostumadas a homens que tentam se destacar o tempo todo, que buscam aprovação ou fazem esforços evidentes para demonstrar seu valor. Mas o Sigma não participa desse jogo. E quando alguém não tenta impressionar, algo curioso acontece. Ele se torna mais difícil de decifrar, mais misterioso, mais intrigante, mas também mais frustrante, porque as ferramentas habituais para medir interesse ou intenção deixam de funcionar. O Sigma entende que o verdadeiro valor não precisa ser anunciado todos os dias. Pessoas realmente confiantes não vivem tentando provar quem são. Elas simplesmente são. E essa tranquilidade silenciosa costuma gerar uma mistura de admiração, curiosidade e, em alguns casos, um profundo desconforto. A quinta razão está ligada a uma das qualidades mais desconcertantes do homem Sigma, sua natureza imprevisível. A maioria das pessoas segue padrões relativamente fáceis de identificar. Quando gostam de alguém, agem de determinada maneira. Quando estão irritadas, reagem de forma previsível. Quando buscam atenção, deixam isso evidente. Mas o Sigma raramente se encaixa nesses padrões. Em um dia, ele pode desfrutar de uma conversa profunda durante horas e, no dia seguinte, desaparecer para focar em seus próprios assuntos. Pode demonstrar interesse sem se tornar dependente. Pode apreciar a companhia de alguém sem sentir necessidade de estar disponível o tempo todo. E é justamente essa independência emocional que o torna difícil de interpretar. Para muitas mulheres modernas, acostumadas a interpretar sinais claros e comportamentos repetitivos, isso pode gerar incerteza. Elas têm dificuldade em saber exatamente o que ele pensa, o que sente ou quais serão seus próximos passos. E quando as pessoas não entendem algo, geralmente tentam controlá-lo ou se afastar dele. É aí que nasce grande parte do conflito. O Sigma não é imprevisível porque esteja jogando jogos mentais ou porque queira criar mistério artificialmente. A realidade é muito mais simples. Ele não organiza sua vida em torno das expectativas dos outros. Age de acordo com suas prioridades, seus princípios e suas decisões pessoais. Isso o torna alguém difícil de manipular e ainda mais difícil de prever. E em um mundo onde quase tudo pode ser antecipado, uma pessoa que não segue o roteiro habitual sempre acaba chamando atenção, para o bem ou para o mal. A sexta razão pode ser uma das mais difíceis de aceitar para muitas pessoas. O homem Sigma não tem medo da solidão. Para a maioria, estar sozinho representa uma situação desconfortável. É por isso que muitas pessoas permanecem em relacionamentos que já não funcionam, toleram comportamentos que as machucam ou buscam companhia constantemente para evitar enfrentar a si mesmas. Mas o Sigma enxerga a solidão de uma forma completamente diferente. Para ele, estar sozinho não significa estar vazio. Significa estar em paz. Ele aprecia o próprio espaço, gosta dos próprios pensamentos, valoriza o tempo dedicado aos seus projetos, às suas metas e ao seu crescimento pessoal. Por isso, não sente necessidade de se apegar desesperadamente a alguém apenas para evitar ficar sozinho. E é aqui que muitas dinâmicas modernas começam a se desfazer.
Porque uma das ferramentas mais poderosas dentro de qualquer relacionamento é o medo da perda, o medo do abandono, o medo de ficar sem companhia. Mas quando uma pessoa se sente perfeitamente confortável estando sozinha, esse poder desaparece. Muitas mulheres modernas se sentem atraídas por essa força no início. No entanto, com o tempo, algumas também podem se frustrar ao perceber que o Sigma não toma decisões movido pela necessidade emocional. Ele não fica por medo, não implora por atenção, não tolera situações que destroem sua paz interior. O Sigma compreende algo que poucas pessoas conseguem entender. Quem aprende a desfrutar da própria companhia deixa de depender da presença dos outros para se sentir completo. E essa liberdade emocional é uma de suas maiores forças. E chegamos à sétima razão, provavelmente a mais desconfortável de todas. O homem Sigma é extremamente difícil de manipular emocionalmente. Em muitos relacionamentos modernos, existem dinâmicas sutis que poucas pessoas reconhecem abertamente. O silêncio estratégico, o ciúme provocado de propósito, a atenção intermitente, as indiretas, os testes emocionais ou as mudanças repentinas de comportamento costumam ser utilizados para medir interesse, provocar reações ou tentar influenciar o comportamento de outra pessoa. Com a maioria dos homens, essas estratégias costumam produzir algum efeito, mas com o Sigma acontece algo diferente. Ele presta mais atenção aos comportamentos do que às palavras. Observa padrões, analisa ações e, quando detecta tentativas de manipulação, raramente responde da maneira esperada. Não discute sem necessidade, não entra em jogos mentais e também não sente necessidade de provar nada. Simplesmente se afasta. E isso pode ser profundamente frustrante para quem está acostumada a obter uma reação emocional imediata. O mais interessante é que essa resistência não nasce da frieza nem da falta de sentimentos. Ela nasce do amor próprio. O Sigma entende que um relacionamento saudável deve ser construído sobre honestidade, confiança e comunicação direta. Quando percebe tentativas de controle emocional, interpreta esse comportamento como um sinal de alerta, não como uma demonstração de amor ou interesse. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual ele desperta reações tão intensas. Porque uma pessoa que não pode ser manipulada obriga os outros a se relacionarem a partir da autenticidade. E nem todo mundo está preparado para isso. Depois de ouvir essas 7 razões, é fácil chegar a uma conclusão equivocada. Pensar que este tema é sobre homens contra mulheres, mas na realidade, nunca foi sobre isso. Trata-se de algo muito mais profundo. Trata-se do que acontece quando uma pessoa deixa de viver buscando aprovação e começa a construir uma vida baseada nos próprios princípios. A verdade é que o homem Sigma não é difícil de entender porque seja misterioso. Ele é difícil de entender porque representa algo que está cada vez mais raro no mundo moderno: independência. Independência para pensar, independência para agir, independência para se afastar daquilo que não lhe traz paz. Enquanto muitas pessoas passam anos tentando se encaixar, ser aceitas ou receber validação dos outros, o Sigma direciona essa energia para algo diferente: tornar-se uma versão melhor de si mesmo. E talvez seja aí que nasce grande parte do desconforto. Porque uma pessoa que não depende da aprovação externa torna-se impossível de controlar. Uma pessoa que gosta de estar sozinha deixa de agir por necessidade. Uma pessoa que tem propósito deixa de perseguir qualquer distração que surge em seu caminho. E uma pessoa que conhece o próprio valor deixa de negociar seus princípios para agradar os outros. No fim das contas, o homem Sigma não desperta admiração ou rejeição pelo que diz. Ele desperta essas reações pelo que representa. Representa liberdade emocional em um mundo cheio de dependência emocional.
Representa autocontrole em uma época dominada pelos impulsos. Representa autenticidade em uma sociedade obcecada por aparências. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual algumas pessoas o admiram, outras o rejeitam e muitas simplesmente não conseguem compreendê-lo. Porque enquanto a maioria passa a vida tentando ser escolhida pelos outros, o Sigma passa a sua escolhendo a si mesmo.